Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Essa é uma passagem muito conhecida e é uma passagem que certamente encoraja muito a todos nós. É uma passagem que fala de um momento de dificuldade na vida dos discípulos. E quem aqui já teve dificuldade? Todos. Se você não vive um momento de dificuldade hoje, louvado seja o Senhor, mas possivelmente isso será experimentado em outra ocasião. Mas o que nós vamos aprender com esse texto é que, independente da ocasião, existem aqui, e de uma ocasião difícil, complicada, existem princípios que devem nortear a nossa vida. Não são as coisas ruins, não são os obstáculos, não são as tempestades propriamente, como o texto diz aqui, que definem a nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Todo mundo achou? Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. O Miguel está colocando ali para você que, de repente, quer ler ali no projetor. Marcos 35, amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados ou perplexos, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Volta e meia, a gente passa por momentos de dificuldade. Isso é da condição da vida. Isso é da realidade da nossa existência. Às vezes nós somos capazes de olhar para a nossa vida e dizer assim: poxa, o céu está azul, minha vida está indo de vento em polpa. Vento em polpa para dizer que você, no final das contas, está tudo tranquilo na sua existência. Tudo bem com a sua família, tudo bem no seu trabalho, tudo bem com a sua casa. Mas, em alguns momentos, parece que num piscar de olhos, as coisas mudam. As coisas mudam. De repente, no exame de rotina, você descobre que tem uma doença. De repente, todo mundo está com saúde e você faz planos: tal dia farei isso, tal dia estaremos juntos, tal dia, e de repente aquele plano não pode se cumprir porque falta alguém que estava incluído naquele plano, mas não está mais entre nós, de um dia para o outro. De repente, você planeja alguma coisa, mas no final das contas, nós não temos condição de fazer valer todas as coisas, porque nós não temos controle absoluto sobre nada. Então, a gente se sente no meio dessas dificuldades, no meio dos problemas, no meio de um momento de luto, no meio ali da descoberta de uma enfermidade, meio sem chão, e a gente
de repente olha para a vida e se percebe como se estivesse num barco, num barquinho, em que as ondas estão arremessando contra esse barco, dando contra esse barco, o barco está enchendo, e a sensação que nós temos é que de fato vamos afundar. A sensação que a gente tem é que a gente não vai conseguir chegar na margem. Como diz aqui o texto, eles tinham a ideia de chegar do outro lado, mas parece que não vai dar. E aí a gente não pode esquecer de algumas verdades que esse texto nos apresenta, que vão fazer com que a gente compreenda que, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, eu não estou sozinho no barco. Apesar do obstáculo e eu olhar e dizer, é maior do que eu, a onda é maior do que eu sou capaz de furar, para usar uma linguagem aí de quem gosta de pegar jacaré, fura a onda, sai do outro lado, vem outra onda. Em alguns momentos parece que a gente tem o controle, o domínio daquilo, mas volta e meia a gente leva caixotes da vida. E aí naquele momento que você levanta, não sabe para que lado está. Só levanta a mão quem já tomou caixote aqui alguma vez na vida. Alguém? Todo mundo, todo mundo. E nesses momentos, quando você recebe aquele impacto da onda, a sensação que você tem é que você não sabe onde você se encontra. Para você está de frente para lá e daqui a pouco você, quando abre os olhos, sem contar a vergonha depois que você fica, você fica totalmente desorientado. E era mais ou menos assim que os discípulos estavam se sentindo nesse momento, desorientados, depois de um dia extenuante, de trabalho duro de Jesus, um dia comum. Jesus ensinava a respeito da fé todos os dias. Jesus tinha multidões, pessoas ao seu redor todos os dias, todos os momentos. Se tivesse em casa, as pessoas iam até lá. Se tivesse na casa de alguém, as pessoas iam até lá. Se ele buscasse se afastar um pouco das pessoas, elas iam ao seu encontro, porque elas queriam estar perto de Jesus. Então, era um desses dias em que Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus, encorajando pessoas, falando do amor de Deus, falando da misericórdia de Deus, curando pessoas, tocando nas pessoas, fazendo maravilhas diante dos olhos de todo mundo. E aí, no cair da tarde, ao anoitecer, diz o texto aqui, Jesus ele dá uma direção para os seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Vamos para aquela direção? Cessou esse momento e agora nós vamos atravessar o mar, o lago, e vamos chegar à outra margem. Então, também como um dia comum, os pescadores como Pedro, João, eles estavam acostumados a lidar com aquela situação. Entrar no mar à noite, de dia, em qualquer momento, eles estavam acostumados. Era mais um dia comum. E de repente eles se pegam remando, fazendo muito esforço, fazendo muita força. E por que não dizer, não saindo do lugar? Apesar daqueles homens serem experientes, apesar de terem um conhecimento, porque trabalhavam com isso, muitos deles eram pescadores, como disse, eles estavam numa situação ali desconfortável, perdendo o controle daquela situação. E aí, por que esse texto ele foi escrito pelo evangelista Marcos? Porque nesse período, quando o evangelho de Marcos é escrito, ele tem o objetivo de encorajar as comunidades cristãs que estavam enfrentando perseguições, que estavam como se fossem pessoas em constante perigo. Nesse caso ele faz a ilustração, eram como se fossem barquinhos que eram o tempo todo açoitados pelas grandes ondas.
A perseguição existia. Então, ao escrever essa perícope, né, esse trechinho do Evangelho, ele quer encorajar as pessoas para que, mesmo que diante de perseguições, mesmo que diante de dificuldades, elas jamais percam de vista o fato de que Jesus está ao lado delas o tempo todo. Ainda que tempestades sejam situações ocorrem de maneira inesperadas. É o que diz aí o versículo de número 35 e 36. Ao anoitecer, num dia comum, Jesus e seus discípulos decidiram, aí nesse caso sob a ordem de Jesus, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás. Fizemos o que tínhamos que fazer. Vamos agora para o outro lado. E de maneira inesperada se levanta uma tempestade. Por quê? Tempestades, mesmo quando a meteorologia ela dá algum sinal, em alguns momentos, até que hoje eles erram menos, né? Já erraram mais. Mas existem situações que não são tão previsíveis assim. Eu me lembro que a coisa de 1 mês e talvez 10 dias, 15 dias, eu estava em Niterói, era uma quinta-feira, e nós teríamos um encontro, nosso estudo bíblico, e eu saí de Niterói por volta de 4 horas. E saí, estava tudo normal. E quando eu bati o pé aqui, quando eu cheguei aqui, talvez estivéssemos aí para começar o nosso encontro, Niterói já estava debaixo de água. E foi assim um dia de verdadeira tormenta na cidade. E muitos lugares destruídos, e árvores caindo, e toda a região do centro e outros bairros sem luz, carros quebrados, árvores caindo por cima de carros. E eu falei, meu Deus, ponte fechando. E eu acabei de passar naquele lugar. E nem imaginava que algo daquela proporção pudesse estar ocorrendo. Por quê? Porque tempestades são inesperadas, são imprevisíveis. A gente não consegue, não tem o poder de administrar isso. Nós não temos capacidade, nós não temos força para isso. Um tempinho para frente desse acontecimento, me lembro que um dia amanheceu e parecia que era noite. Do nada, os céus do Recreio ficaram totalmente escuros e foi uma chuva torrencial. E ninguém imaginava que algo daquela proporção pudesse acontecer. O que eu estou querendo dizer? A gente se prepara, vamos sair para trabalhar, os filhos vão para a escola, os pais levam os filhos para a escola, e a gente nunca imagina que alguma coisa desse tipo, uma coisa grandiosa possa ocorrer, mas elas podem ocorrer. E elas podem ocorrer e colocar medo no nosso coração. Elas podem ocorrer e fazer com que a gente se angustie. E era esse tipo de sentimento que os discípulos estavam experimentando naquele momento, a ponto de chegar ao Senhor, ir na direção do Senhor, que dormia, o que mostra o lado humano de Jesus. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele vai dormir como outro homem qualquer. Mas o verso 38 diz que Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e os discípulos o acordaram clamando, mestre, nós vamos morrer. Mestre, nós vamos morrer. E o Senhor não se importa. Nós estamos remando, nós estamos fazendo força, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, mas as coisas não mudam. Parece que quanto mais força a gente faz, a coisa fica pior. O barco está ficando cheio. O barco vai afundar, o Senhor não se importa. E aí Jesus então é acordado, toma conhecimento daquela situação e toma conhecimento do terror que havia no coração daqueles homens. Porque tempestades intimidam homens. Para citar mais um evento de tempestade, semana passada a gente teve o bazar, né? E aí um grupo de mulheres veio para cá, preparou tudo,
E eu lembro que durante a tarde eu olhei assim para o tempo e falei, ó, eu acho que vai chover. E eu acho melhor a gente não colocar isso aqui não, então, mas tinha que ficar arrumado. Conclusão, quando deu 7 e pouca da noite, mais ou menos esse horário, começou a chover. Aí tem luz, não tem luz, aquela coisa, apaga a luz. E os ventos e tal. Aí eu e Michele saímos e fomos guardar o que estava numa área mais exposta. E essa árvore aqui da frente parecia que ela queria abraçar a gente, tamanha força dos ventos. Fazendo aquele negócio e tal. E a gente se sente cabreiro, para usar uma expressão bem popular, com medo, porque a gente se sente muito frágil, a nossa vida é muito frágil, diante de grandes problemas, de catástrofes, é muito frágil. E Jesus, então, observa que os discípulos estão ali fragilizados, aterrorizados, intimidados, porque situações de grande dificuldade abalam a nossa estrutura. A gente tem ansiedade, estamos sujeitos a experimentar depressão, o nosso coração literalmente parece que vai sair pela boca, a gente tem tremedeira diante de situações, crises de ansiedade, porque a gente se sente sempre frágil, e nós somos frágeis. E é por isso que o Evangelho traz a boa notícia, mas no nosso barco existe Jesus, ao nosso lado está Jesus, e nós também podemos recorrer a Jesus. Os discípulos estão aqui com Jesus do seu lado, e eles recorrendo a Jesus. Jesus está cansado, dormindo, mas não estava indiferente àquilo que estava acontecendo na vida dos seus discípulos. E ele acorda, ou é acordado, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus desperta, e Jesus repreende o vento, e disse ao mar, silêncio, aquieta-se. E de repente o vento parou, e houve uma grande calmaria. Aquela gente toda perturbada com aquele momento, do nada também eles veem aquilo se tornar um momento de calmaria. Os judeus acreditavam que o mar, ou no mar, era um lugar onde os demônios, monstros, era uma região em que eles acreditavam que ali esses seres tinham toda a autoridade. Então eles estão amedrontados porque as ondas são grandes, porque o barco parece que vai afundar por conta das enormes ondas e da força das ondas, mas levando esse pano de fundo do pensamento judaico, na cultura judaica, eles também talvez estivessem pensando, existe alguém aqui que está fazendo tudo isso. Aquela região também era uma região que recebia, ela ficava cercada por grandes montes, e parte do degelo do Monte Hermon caía ali. E juntando então essa coisa fria com a temperatura quente, geravam essas tempestades. Essa era uma coisa comum de acontecer, bem como era uma coisa comum dos homens, dos judeus pensarem, olha, talvez seja um fantasma. Existia esse tipo de pensamento. Talvez sejam monstros. Por isso o espanto deles também, quando dizem a respeito de Jesus, daquilo que Jesus havia feito, quando Jesus disse, silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Jesus pergunta, por que estão com medo? Por que estão com medo? Será que o imaginário desse tempo, será que o que é da cultura desse tempo, será que as lendas desse tempo, será que isso atormenta vocês também, diante desses fatos? Será que tem um pouco disso?
E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Porque, de fato, se existem seres que têm o controle na cabeça deles, que podem exercer esse tipo de domínio e poder naquela região, só alguém maior do que eles pode fazer com que isso deixe de existir. E esse alguém é Deus. E esse alguém é o Senhor. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então agora eles estão descobrindo que existe alguém muito mais poderoso, apesar de já terem visto muitas coisas. Mas eles estão tendo os olhos o tempo todo abertos para essa ideia de que existe alguém maior do que aquilo que a gente imagina, do que forças que a gente imagina. Nós temos ao nosso lado Deus. Nós temos no nosso barco Deus. Nós temos ao nosso lado o Criador de todas as coisas, Deus. Nós temos ao nosso lado alguém que não somente cria, mas é alguém que tem o controle, que rege tudo isso. Nada foge ao controle de Deus. Ainda que coisas possam nos intimidar, Deus não é intimidado por essas coisas. Ainda que você possa sentir medo, isso é coisa nossa. Mas absolutamente, para combater esse medo, para combater essa fobia, esse medo de morrer, esse medo do fracasso, esse medo de que, da violência, a gente precisa trazer essa verdade para o nosso coração. Enquanto as ondas estão dando contra o nosso barco, por causa de uma enfermidade, por causa de uma depressão, por causa de um luto, no meu barco eu tenho Jesus. Isso faz toda a diferença. Ao nosso lado nós temos Jesus, mesmo que as tempestades sejam imprevisíveis, incontroláveis, mas nós temos alguém ao nosso lado que pode e tem o controle de toda a existência. Então, quais são os seus medos? O que te angustia? O que você hoje olha para a sua vida e diz: gente, essa onda é grande demais? Já viram aquelas filmagens de ondas gigantes, que o cara desce e tem lá 30 metros de onda? Aquele negócio é assustador. Talvez você esteja vivendo um momento que você esteja diante de uma situação que você fala exatamente isso: essa onda é grande demais, eu não tenho controle sobre isso. Esse problema, eu não tenho controle sobre isso. Parece que existe alguém maior do que eu, e normalmente qualquer coisa, tamanha a nossa fragilidade, é maior do que a gente. Às vezes você olha para a vida de alguém e você diz assim: caramba, por que alguém tem medo daquela situação? Para a gente é nada, né? Mas para o outro é uma coisa enorme. Mas o que vale para um e para outro aqui, nessa manhã? Independente do problema que seja o seu, que para um pode significar nada, e para outro é uma coisa grandiosa demais, é que todos nós temos aquele ao nosso lado, ou temos à nossa disposição aquele que está ao nosso lado, e ele sim, ele tem poder para controlar todas as coisas, e dizer na nossa vida: aquieta-te, silêncio, acalma-se, mar. E então a gente experimentar um momento de bonança, um momento de paz, um momento de tranquilidade. Jesus está ao seu lado. Jesus está ao nosso lado. Jesus não teme. Jesus não está indiferente. Quando Jesus é acordado, quando Jesus é requerido, por assim dizer, ele simplesmente vai lá e faz com que tudo volte à normalidade. Então, gente, o seu problema não define a sua vida. A onda, se é grande demais, o barco está balançando demais, não é isso que define a sua vida. Em algum momento isso vai acontecer. Às vezes com uma intensidade maior, às vezes com uma intensidade menor, mas o momento de calmaria também vai chegar. E ele vai chegar porque a palavra do Senhor está dizendo que Ele mesmo é quem vai prover isso. É Ele quem vai dizer: aquieta-te, acalma. Por que vocês têm medo?
Eu estou ao lado de vocês. Porque vocês se desesperam. Eu estou ao lado de vocês. Ao invés da gente dizer, Senhor, o Senhor não se importa, deveríamos dizer para o nosso coração, por que temer? O Senhor está ao meu lado. Eu não preciso tentar recorrer à minha força, já remei demais, já estou cansado. E normalmente a gente só recorre ao Senhor depois de já ter remado muito, né? Talvez esse seja o nosso grande problema. Não que a gente não tenha que remar, mas vamos remar usando a força do Senhor. Vamos remar usando o próprio Senhor como recurso maior da nossa vida. O vento está dando contra o meu barco, as ondas estão crescendo, mas Jesus está comigo e a gente continua a remar. O problema quase sempre é que a gente quer remar sozinho. E aí, quando a gente experimenta a fragilidade que é natural à vida de cada um, isso se torna algo assim mais no potencial, a gente experimenta com um potencial maior. Por quê? Porque a gente tentou encarar a realidade na base da própria força. Talvez os discípulos estivessem ali com aquelas canequinhas de sorvete, sabe, que a gente guarda? Depois de tomar aquele sorvete, você guarda, aí jogando água para fora do barco. Não adianta. Você tem que recorrer ao Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que buscar o Senhor. Então, o verso 41 fala que os discípulos estavam amedrontados, apavorados e perplexos também, porque apesar de estarem na dificuldade, eles não estavam sozinhos, Jesus estava com ele. E olha como que essa história começa. Atente para o fato de que o texto no versículo 35 diz que ao anoitecer Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Então, isso é importante, porque às vezes a gente acha que porque Jesus está conosco, nós não vamos passar dificuldade. É o próprio Jesus, é sob a direção de Jesus, é de acordo com a palavra de Jesus que eles saem de onde estão na direção do outro lugar. Jesus disse para eles, vamos para o outro lado. Então, nós estamos sujeitos a experimentar dificuldades? Sim. Mas se o Senhor disse que vamos para o outro lado, sob sua palavra, nós também vamos chegar do outro lado. Debaixo do seu cuidado, seguro em suas mãos, debaixo do seu poder e graça, nós vamos chegar ao outro lado. Então diga isso para você mesmo nessa manhã. O Senhor está comigo e Ele vai me levar até o outro lado. E aí cada um vai compreender onde está, onde precisa chegar e o que significa a sua tempestade, mas sempre convicto dessa verdade. Deus está ao nosso lado, Deus está conosco no barquinho. Balance ele muito ou pouco, o Senhor está lá. As ondas estão fortes ou o mar está simplesmente calmo, Deus está o tempo todo ao nosso lado. Então, mesmo que tempestades alcance a nossa vida, Jesus está ao nosso lado. Você está enfrentando dificuldades? Diga para si mesmo, o Senhor é comigo, o Senhor está ao meu lado. E Ele é poderoso para dizer, aquieta mar, aquieta vento. E você então vê os seus medos indo embora, a sua fragilidade, apesar de constatada, você diz, eu sou frágil, mas eu tenho alguém que é forte. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que é por mim. Eu tenho ao meu lado aquele que tem o controle de todo o universo, que sabe, que dá nome a tudo, que faz com que tudo se mantenha no seu devido lugar. Então, não é pouca coisa, não é pouco recurso. Deus está ao seu lado. Apenas confie naquele que não é somente Criador, é mantenedor de tudo. Absolutamente tem o poder sobre tudo e todas as coisas, e somente Ele pode garantir a integridade da vida de cada um de nós em meio às nossas tempestades, em meio às nossas crises. Diga para si mesmo, eu tenho alguém que está ao meu lado,
no barco comigo, alguém que é capaz de, uma vez solicitado, dizer para a minha tormenta, para o meu medo: aquieta-te, acalma, eu estou aqui. Amém?